Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. E se você não viu o último vídeo, você não vai ter nada. Enfim, depois do jogo do Cruzeiro na 35 rodada, na 36 rodada, na 36ª, o Corinthians empatou em 1-1 com Vitória na Bahia. E o Vitória abriu 1-0 com gol de pênalti. Sim, com gol de pênalti. E aí o Corinthians depois... Pera aí, cadê o gol do Corinthians? Acho que eu falei errado. Acho que o Corinthians abriu o placar. Sim, o Corinthians abriu o placar com o gol do Danilo. E aí o Vitória empatou, tá? Desculpa esse erro meio tosco. Mas ficou 1-1. E aí era a penúltima rodada. Aí era a 20ª rodada. Aí era a penúltima rodada. Era o jogão. Corinthians e Vasco no Pacaembu. Era um jogo muito importante. O Corinthians ganhou no Pacaembu por 2-0. Eu não lembro como é que ficou o jogo do Fluminense, obviamente, né? Não lembro do Cruzeiro. Mas até a penúltima rodada, o Corinthians tinha 67 pontos. O Fluminense tinha 68 pontos. O Cruzeiro... Eu não lembro, o Cruzeiro, se eu não me engano, tinha 66 pontos. E aí chegava para a última rodada. Fluminense com 68, Corinthians com 67 e com seus 66 pontos, o Cruzeiro. E aí chegava aquela pressão, né? Esse foi, eu considero o gol do Bruno Sérgio, porque essa bola tava indo pro gol. O Corinthians ainda abriu 2-0 com esse gol do Danilo. Mas aí tudo ficava para a última rodada. Corinthians e Goiás, em Goiás. Fluminense e Guarani, aqui em São Paulo, na casa do Guarani, não, no Rio. Na casa do Guarani não, isso, no Rio. Infelizmente para nós corintianos, o Corinthians empatou em 1-1 com o Goiás. Abriu o placar com o gol do Dentinho, mas tomou um gol. Esse 1-1 deixava em aberto. E com a vitória do Fluminense no Rio, de 1-0 no Guarani, já era. Corinthians e Cruzeiro não eram os campeões. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, que o Fluminense vai ter perdido 4 pontos por ter escalado um jogador ruim. Então, se tivesse apenas cumprido a lei, que nem fez contra a Portuguesa, o tribunal tiraria esses 4 pontos. O Fluminense ficaria com 67 pontos. E nesses 67 pontos, o Fluminense, 68, o campeão brasileiro, seria ninguém mais, ninguém menos que o Cruzeiro. Na verdade, o Corinthians tomou um gol, aquele do Goiás. Eu não lembro se abriu o placar. Não, tomou esse gol com o Goiás e aí logo em seguida conseguiu empatar com esse gol do Dentinho, que deu uma esperança a mais pro time, mas acabou que terminou assim mesmo. E a tabela terminou. Eu já fiz um vídeo sobre o verdadeiro campeão brasileiro de 2010, que na verdade era o Cruzeiro. Mas olha aí como ficou a tabela. E aí vem o Toliminar. O Corinthians em terceiro lugar disputaria a pré-Libertadores, junto com o Grêmio. O Grêmio passou facilmente pelo Liverpool do Uruguai. Mas pro Corinthians, o negócio foi diferente. Infelizmente, o Timão... E foram pro jogo da volta e zoaram os rivais. E humilhação ficou, perdemos por 2 gols. O Neto deu o alerta, achamos bobagem. Tolima, eu fiz o possível, mas perdi de você. O sonho tá acabado, de novo eliminado. Passaporte cancelado, que vexame total. Time semitude não podia abalar. O Tolima foi lindo, não pudemos passar. Libertadores, não entramos pro hall. Entramos pro hall. Mas o ano que vem a gente pode ganhar a Copa do Brasil. Tô eliminado. Uma breve homenagem à equipe do São Paulo, galera. E aí o Corinthians chegou na final do Paulistão. O Tite provavelmente ia sair, mas não saiu. E o resultado foi isso. O time chega na final do Paulistão, enfrenta o Santos. No Pacaembu, na ida foi 0-0. Mas infelizmente para nós corintianos, o Santos foi campeão paulista, ganhando o jogo da volta por 2-1 na Vila Belmiro.
E aí, meu amigo, o Corinthians se encontrava numa situação simplesmente horrenda. O Corinthians tinha um Brasileirão pra começar, tinha um elenco muito bom, mas tava zicado pra caramba. Foi que nem em 2015, foi exatamente assim em 2015. O Corinthians... Cara, que defesa do Júlio César, mano. Virou uma parede em cima do Neymar. Nesse lance aí. E acabou que já no final do jogo, aos 38 minutos, a defesa do Corinthians ridiculamente aberta. Neymar tocou no canto, Júlio César frangou. E a bola entrou. O Corinthians ainda mais pro final do jogo. Eu não lembro de que foi esse gol, não sei se foi de Arley. Levantamento da boca do gol! Gol! Enfim, foi isso aí. E aí começava o Brasileirão. E agora era a hora da verdade. Corinthians e Grêmio iam se enfrentar pela primeira rodada do Brasileirão. O Grêmio abriu o placar com um gol de pênalti do ex-corintiano Douglas. O Corinthians empata com um gol do Chicão de pênalti. Vira com o Chicão com um gol do Lietson. E aí começava a caminhada do Corinthians para aquele brasileiro. O Corinthians consegue ganhar em casa do Curitiba, empata fora com o Flamengo, ganha em casa do Fluminense. E aí a ressurreição do Corinthians foi logo no jogo contra o SP. O São Paulo tomou 5-0 com gols de Danilo, e Edson, sim, o Edson fez 3 gols nesse jogo. E o quinto gol foi dele. O Iki da Fiel, Jorge Henrique. Quando o Jorge Henrique era do Corinthians, o Luiz Roberto não falava Iki, gol do Jorge Henrique, né? Mas agora Iki, gol do Bruno Henrique, ele fala, né? 5-0 no São Paulo, 1-0 no Bahia. O Timão começava 3 vitórias seguidas. Fluminense, São Paulo, Bahia. Fluminense, São Paulo, Bahia, Vasco, que era também o líder do campeonato. Era colado, mas ganhou do Vasco. Ou seja, Fluminense em casa, São Paulo em casa, Bahia fora, Vasco em casa, Atlético Goianiense fora, Inter em casa e Botafogo fora. Ou seja, o Coringão foi pra cima, ganhou 7 seguidas. E pra quem não sabe, a maior sequência de vitórias seguidas do Corinthians na história do Brasileirão. Também fez isso em 99, mas nos pontos corridos é a maior com 7 vitórias em 2011. Esse foi o 2-0 no Botafogo aí. O gol de Liedson e Paulinho. Olha o gol do Paulinho aí. Quase não deu pra ver o gol do Paulinho, mano. Olha aí o gol do Paulinho. O Ednilson vem na velocidade aqui pela direita, vai pro fundo, bate cruzado, o goleiro pega, mas no rebote Paulinho sem goleiro só faz. E aí, uma interrupção, né, na vitória das coisas de vitórias. O Corinthians, o time perde pra Avaí de 3-2, jogando fora de casa. E galera, eu peço desculpas por isso, só que no vídeo de gols do Corinthians no Brasileirão, eu coloco o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que o time empatou em 1-1, antes do jogo que o Corinthians ganhou de 2-1 do América Mineiro no Pacaembu. Mas não, contra o América Mineiro foi antes e depois contra o Atlético, tá? Cirrinho aí, meu. O Corinthians empata com o Atlético Paranaense em 1-1 com o gol de pênalti do Alex. Isso depois de pegar o América Mineiro e ganhar de 2-1 no Pacaembu. Cadê o primeiro gol? Aqui o primeiro gol. Esse primeiro gol foi tipo com 7 segundos de jogo do primeiro tempo. Foi alguma coisa assim. Os 2-1 com gols de Jorge Henrique. E com uma falta sofrida pelo Jorge Henrique, Paulinho fez o dele. Numa bomba da Alex, a bola desvia em um zagueiro, sobra pro Paulinho, ele bate pro fundo da rede. 2-1 Corinthians. O time ainda consegue empatar em casa com o Ceará em 2-2, gols de Paulinho e Alex. Aí o Corinthians já tava ali na liderança. O Vasco encostando. Aí o Corinthians perdendo de 2-0 para o Atlético Mineiro em Minas. O Timão faz uma fábrica de milagres. O Timão faz um milagre, basicamente, contra o América Mineiro. Diminui com o Emerson. Empata com o gol do Alex.
Um pênalti sofrido pelo Emerson, gol do Alex, o pênalti que o Alex bateu. O Alex monstro, sempre batendo pênalti bem. Incrivelmente, aos 29 minutos de jogo do segundo tempo, vira com o gol do Lietson. Com 26 e 56, mais especificamente. 28 e 56, mais especificamente. Mas é basicamente 29. Aí, pra fechar o primeiro turno, o time perde pro Palmeiras, fora de casa, por 2-1. Ainda ganha do Grêmio de 3-2 em Porto Alegre. Em Porto Alegre não, no Pacaembu, aqui em São Paulo. Perde pro Coritiba de 1-0 em Coritiba, ganha do Flamengo em casa, aí ganha do Santos, aí perde pro Santos em casa de 2-1, se eu não me engano, esse jogo, ou foi 3-1, acho que foi 2-1 só. Não, foi 3-1 mesmo. Ganha do Bahia em casa. Aí era o jogo da verdade. No São Januário, Corinthians e Vasco se pegavam, se enfrentavam. Vasco e Corinthians se pegavam na porrada e deu Corinthians, porque eu joguei na casa do Vasco, então o empate era melhor pro Corinthians. O Vasco abriu o placar, o Corinthians empatou com o gol do Alex. O Vasco ainda fez de novo 2-1 com o gol do Fagner, sim, Fagner que hoje tá jogando no Corinthians, gol de cavadinho, golaço. Aí Danilo faz de cabeça pra empatar tudo. E aí já tava chegando o fim do campeonato. E o Corinthians em casa vence por 3-1 o Atlético. 3-1 não, 3-0 do Atlético Goianiense. Gols de Leandro Castan de cabeça. Um golaço de fora da área de William. Belo de um gol, né? Golaço aí do William, né? Todos os gols foram no segundo tempo. E o terceiro gol foi um belo de um gol aí também do Alex por cobertura. E aí, né, já tava no fim do campeonato. O Corinthians tinha perdido no primeiro turno de 1-0 pro Cruzeiro, né? Tinha perdido de 1-0 pro Cruzeiro no primeiro turno. Tinha perdido de 1-0 em casa no primeiro turno e aí ganhou de 1-0 fora no segundo turno. Aliás, o Cruzeiro perdeu um pênalti nesse jogo. Que o cara chutou a bola na lua. O Alex passa a bola no entre as pernas. E com um belo gol do Alex de falta. Aí o gol. Isso não dá pra ver. Quando eu fazer esse vídeo aí, eu coloquei o gol só tipo na hora que a bola entra na área. O Alex bate essa falta praticamente no meio campo, ela vai entrando. Mas depois o time tava perdendo de 1-0 pro Avaí em casa, o time empata e vira. Enfim, o Corinthians perde pro América Mineiro de 2-1 em Minas. E o gol do Corinthians naquele jogo foi esse do Chicão, pênalti muito bem batido aí, Chicão. Chicão nunca viu o Chicão encher o pé no pênalti, mas ele... O Corinthians aí já era reta final de campeonato mesmo. E aí eram os jogos decisivos. O Corinthians consegue ganhar do Atlético Paranaense em casa por 2-1. Aliás, o segundo gol do Corinthians foi aos 4 minutos do primeiro tempo. Esse gol foi tipo com 1, 2 minutos. E o segundo gol foi com 4 minutos do primeiro tempo. Pra vocês terem uma noção. Depois o Corinthians tomou 2-1 e não fez mais muita coisa. Aí, uma das vitórias mais emocionantes do Corinthians foi Ceará 0, Corinthians 1. Na casa do Ceará, no Ceará, né, em Fortaleza, que foi com o gol do Ramírez que o Timão ganhou, e aí já conseguiu pra frente. E o Vasco tinha um jogo a mais, o Vasco já tinha jogado nessa rodada, na rodada de número 36. O Vasco já tinha jogado na rodada 36, essa foi a 35, o Vasco já tinha jogado na rodada 36, e era líder. E o Atlético Mineiro fez 1-0, com 32 minutos, apenas com 32 minutos do segundo tempo. Lietson faz o dele. E empata pro Corinthians. Empata em pontos com o Vasco. Aí o Timão vem pro ataque. Leandro Castan tira a bola e já de quebra toca pro Emerson. O Emerson toca pra Adriano, que faz um golaço praticamente sem ângulo. É um chute muito difícil esse gol que ele fez. 2-1 pro Corinthians aos 43 minutos do segundo tempo. Adriano fez o dele. E aí, para praticamente garantir o título brasileiro, o time ganha fora de casa do Figueirense por 1-0. E depois, ainda não estava decidido que o Corinthians era campeão brasileiro. Ainda estava 2 pontos na frente do Vasco. 2 pontos na frente do Vasco. Com esses 2 pontinhos, o time ainda não era campeão brasileiro. Porque esses dois pontinhos ainda dava pro Vasco virar na outra rodada. E acabou que o Vasco empatou em 1-1 com o Flamengo. E o Corinthians empatou em 0-0 com o Palmeiras. Nesses 2 grandes clássicos. E o Timão foi campeão brasileiro de 2011.
E com essa se classificou para a Libertadores 2012. E isso a gente vê no próximo episódio de A História do Corinthians nessa década.